Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana com o nosso Zoe em Família. Esperamos abençoá-los de alguma forma. Verdade. Estamos iniciando esse mês da família, né? Um mês que é muito importante para nós, onde nós vamos, de alguma forma, intensificar mais as nossas orações, jejuns, e também vamos intensificar o nosso afeto, as nossas palavras, o nosso perdão. Vamos juntos, eu, você, né? Nós buscarmos a Deus com relação à nossa família, para que ela seja cada dia mais uma família cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus, onde eu e você possamos demonstrar, as pessoas possam ver Jesus em nós e dentro da nossa casa. Amém? Esse é o nosso desejo para cada um de vocês. E hoje eu quero começar falando para vocês, eu já comentei um outro dia, a respeito de como eu gosto de assistir seriado. E NCIS é um seriado que eu gosto muito. E existem vários personagens ali, né, nesse seriado. Tem a Abby, tem o Magui, tem o Dinotso e tem o Gibbs. E o Gibbs, ele é o chefe, né, desse grupo, dessa equipe. E o Gibbs, ele tem regras. E sempre em determinadas situações, ele coloca uma regra, ele fala uma regra. E outro dia eu estava assistindo, então, um episódio onde ele falou uma regra e eu comecei a pensar sobre aquilo. Comecei a pensar quantas regras será que ele tinha, né, o personagem, e será que essas regras poderiam de alguma forma ser benéficas para a nossa vida? E eu não posso afirmar isso para você, que as regras deles seria benéfica para as nossas vidas, né? Mas o que eu sei é que Jesus, ele tem princípios que, sendo aplicados de forma correta, vai fazer com que nós tenhamos uma família melhor, mais saudável e feliz. É isso que você deseja para você e para sua família? Porque aqui na nossa casa, nós praticamos esses princípios que Jesus nos ensinou, né? Então, nós precisamos entender que os mandamentos de Jesus, eles não são pesados, eles são eficazes se nós queremos uma família que seja abençoada, uma família dos nossos sonhos. E eu quero perguntar para você assim, por qual motivo será que eu e você temos facilidade em incorporar regras que veio lá dos nossos pais, dos nossos avós? Por exemplo, não pode lavar a cabeça depois que comer. Essa é uma regra que a dona Ida sempre fala. Esses dias ela estava aqui em casa, eu fui tomar banho, ela falou, mas você lavou o cabelo agora? Você acabou de comer? Então, porque essa é uma regra dela, né? Outra regra não pode lavar o cabelo durante a dieta. Não sei se alguém aí passou por isso, mas essa foi uma regra que eu segui, né? Que era uma regra dos nossos pais. E ainda não pode comer manga com leite. E eu fico pensando em quantas regras você aí poderia colocar nessa lista que eu acabei de colocar aqui para vocês. Quais regras você tem usado aí na sua casa que veio lá dos seus pais ou dos seus avós? E nós aceitamos elas com muita facilidade. E também incorporamos de forma muito fácil regras de amigos, regras de redes sociais, regras de novelas. Por exemplo, seja feliz, custe o que custar. Às vezes isso está na nossa boca como uma regra. Ou então, meu corpo, minhas regras. Ou ainda, se você não me quer, tem quem quer. Ou ainda, homem sempre vai trair. Então são regras que às vezes a gente vai trazendo, vai incorporando essas regras na nossa vida com tanta facilidade que nós não percebemos o quão maléficas elas são para nós e para nossa família. Quais regras você tem adquirido aí na sua casa, incorporado tão facilmente e que está sendo maléfico para a sua casa? E por outro lado,
nós temos os princípios que Jesus nos deixou, né? E a intenção de Jesus deixando esses princípios, então, a intenção dele era nos ajudar, sempre foi nos ajudar. E nós, muitas vezes, não vemos assim as regras, os princípios que Jesus deixou. Nós não vemos assim como uma ajuda, como apto para vir para a nossa vida e para nos ajudar. Nós não conseguimos ver assim. Nós vemos aquilo muitas vezes como um estorvo, ou uma coisa que é difícil de cumprir esses princípios. E quando Deus diz então assim, não adulterarás, nós precisamos escrever essa lei. Nós precisamos escrever, não só essa, mas todas as outras que tem na Bíblia, nós precisamos escrever ela no nosso coração. Nós precisamos deixar marcado no nosso coração. Se as leis de Deus estiver apenas do lado de fora, se estiver apenas na minha boca, ela vai ser uma regra, um regulamento, uma restrição, e não vai passar disso. Nós precisamos escrever esses princípios, essas regras de Deus no nosso coração. Tem que ter marca no nosso coração essas regras. É verdade. Se essas leis, essas regras aí estiver no interior, estiver dentro de nós, estiver no nosso coração marcada, se a justiça de Deus ela for cumprida dentro de nós, então a lei de Deus vai nos trazer liberdade. Essa lei de Deus vai nos trazer livramento muitas vezes. Então nós precisamos deixar essa regra marcada, assinalada no nosso coração. A grande muralha da China, ela foi construída durante muito tempo, muitos anos, para manter os inimigos do norte longe deles. Era para separar, era para deixar longe mesmo. E ela era tão grande, tão larga, que as carruagens da época, elas trafegavam por cima, de tão grande que ela era. Mas, meus irmãos, a grande muralha da China, ela não conseguiu manter os inimigos longe da China. Não conseguiu. E você sabe por quê? Que não conseguiu manter longe todo aquele muro enorme, grande, não conseguiu manter? Porque tudo que o inimigo precisou fazer foi subornar o porteiro. Só isso. Subornar o porteiro. Toda aquela imensidão daquela obra foi por água abaixo por um suborno ao porteiro. Apesar daquele negócio ser muito grande, enorme mesmo, havia um inimigo do lado de dentro. Ele estava lá dentro. E ele deixou que o inimigo que estava do lado de fora entrasse lá para dentro. Apenas com um suborno. Só isso. É só isso que o inimigo precisa. Só subornar o porteiro e ele entra e faz a festa na nossa vida. E isso acontece conosco. O porteiro do nosso coração está do lado de dentro. E nós precisamos ser fiéis às muralhas de restrições, às leis da palavra de Deus. Ao contrário, não vai valer de nada. Então, precisamos, como porteiro dos nossos corações, não nos deixar subornar pelo inimigo. Nós não podemos deixar que o inimigo nos corrompa. Né? E assim a gente deixa ele entrar dentro das nossas casas, deixa ele entrar dentro das nossas famílias, causando um grande estrago. Então, todos nós ansiamos por uma família dos sonhos, aquela família dos filmes de romance, né? Porém, a maioria de nós acreditamos ser impossível. E eu gostaria que você pensasse aí, qual que é a família dos sonhos sua? Qual é a sua família dos sonhos? E você acha que é possível? Você acredita que é possível ter essa família? Então, será que a família dos sonhos é mesmo uma ilusão? Será que a família dos sonhos não passa só de um sonho? De uma utopia? Será que a frase "e viveram felizes para sempre" é só uma frase de efeito dos filmes
ou é a realidade do reino de Deus? O que você acha sobre isso? E viveram felizes para sempre. Ah, isso é só coisa de conto de fadas, né? Às vezes a gente fala, né? Mas se tudo é possível ao que crê, e se eu e você servimos a um Deus do impossível, então sim, isso é realidade no reino de Deus. Mas para que eu e você tenhamos uma família dos sonhos de Deus, nós precisamos saber que para que isso se concretize na nossa vida, nós precisamos seguir os princípios de Deus. Não há outra forma. Família dos sonhos só é possível se eu obedecer os princípios de Deus. Meu irmão e minha irmã, nesse mês da família, nós estamos iniciando aí, mês de agosto, nós queremos dar dicas de Jesus para as nossas famílias. São princípios fundamentais que, se aplicados dentro da nossa família, nós vamos conseguir ter essa família dos sonhos. Amém. Vamos conseguir. Em Mateus 7, do 24 ao 27, Jesus está concluindo o Sermão da Montanha nesse texto. E nos dá essa regra, essa dica que é tão preciosa para nós e tão oportuna para o momento em que nós estamos vivendo agora. Ele fala de 2 casas sendo edificadas. Você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar muitas vezes nesse texto. Mas ele fala sobre essas 2 casas sendo edificadas. Uma está sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. E uma, ela tem um alicerce firme, seguro, e a outra nem tanto assim. Uma família, ela foi prudente, enquanto a outra família foi insensata. Tudo isso na construção da sua casa. E isso aconteceu, meus irmãos, não foi por falta de opção. Os dois poderiam escolher aonde edificar a sua casa, tanto na rocha quanto na areia. Eles tiveram escolha. Um escolheu a rocha e o outro escolheu a areia. Só quero lembrar você que para edificar uma casa sobre a rocha vai exigir mais esforço, um custo maior. E na areia não, na areia é tudo mais rápido, mas o fim é bem diferente. A escolha fica por tua conta. Onde você quer fazer, onde é que você quer colocar a tua casa? Ambas, as duas no texto, elas tiveram a oportunidade. Eles ouviram de Jesus as palavras, eles estavam ouvindo, eles ouviram os conselhos, eles ouviram os princípios, mas algo fez a diferença entre elas. A aplicação desses princípios que eles estavam ouvindo. É como assim, essa família ela ia na igreja, essas 2 famílias elas iam na igreja, elas participavam da célula, né? Eram 2 famílias que tiveram as mesmas oportunidades, mas que escolheram caminhos diferentes. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo agora, onde as ondas têm batido e têm batido fortemente contra a sua casa, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é: como estão vocês aí na sua casa? Como está a tua casa hoje, nesse momento que a gente tem vivido, que é diferente de tudo que nós já vivemos até aqui? Como está a sua casa? Será que está firme na rocha? Ou de repente a sua casa já está com umas rachaduras para cá, outras para lá? Ou quem sabe até já andou desabando uns pedaços aí com esses ventos fortes que nós temos enfrentado, né? Como tá? Como tá a tua casa? Eu quero deixar para você pensar um pouquinho. Pensa aí. Depois você dá uma resposta para você mesmo. Como tá a tua casa nesse tempo de pandemia? Nesse tempo que você tem ficado mais em casa por conta de não dar para sair mesmo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de vazar, de ficar fora, mas agora está sendo meio obrigado a ficar em casa. Como tem sido? Você tem conseguido melhorar? Você tem conseguido melhorar as coisas aí na tua casa, vivendo mais tempo dentro dela, junto com seus familiares, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, que talvez você via pouco, participava pouco da vida deles? Como está a tua casa?
Lembrando que famílias bem alicerçadas praticam a palavra de Deus. Famílias bem alicerçadas seguem os seus princípios. Então, a prática da palavra de Deus é algo poderoso para as nossas famílias. Que mesmo que um vendaval, uma enchente ou ainda uma tempestade atinja a sua família, ela permanecerá de pé, firme e inabalável. A prática da palavra de Deus é tão poderosa que mesmo que venha a morte, mesmo que venha uma crise financeira, mesmo que venha uma enfermidade se instalar na sua família, ela vai permanecer de pé, firme e inabalável. Então, sabemos que todos nós temos aflições, né? Elas são inevitáveis. Tempestades virão e darão de encontro com a nossa casa mesmo, mas não só com a nossa casa, com todas as casas da face da terra. Essa tempestade da vida, ela vem e se encontra conosco, se encontra com a casa do vizinho, se encontra com o nosso companheiro de célula, se encontra com a vida dos pastores, com os líderes, com os que não são líderes. A tempestade vem para todos, né? Não tem discriminação, ela arrasta com todo mundo mesmo, né? A diferença é que a nossa casa vai permanecer firme e em pé. Então, será que diante de uma situação difícil, desafiadora e desanimadora, muitas vezes, será que a sua família vai permanecer inabalável e firme? Será? Pensa aí, como que está a sua família? Está meio instável? E nós vamos falar agora sobre alguns princípios que Jesus nos deixou para nós praticarmos na nossa família. Princípios que você já sabe, eu posso afirmar de cor e salteado. Por exemplo, nós não podemos mentir, né? Não podemos mentir para os nossos familiares, nem fora, claro, mas agora nós estamos falando do contexto familiar. Nós não podemos mentir. Nós podemos gritar na nossa casa? Não, nós não podemos. Nós podemos falar palavrões? Não, nós não podemos, porque a Bíblia, a palavra de Jesus, diz que não. Ela diz que nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Você tem amado a sua sogra? Né? Como que é? Tem amado a sua mãe, o seu pai? A Bíblia diz que a gente precisa abençoar e não amaldiçoar. Você tem amaldiçoado os seus filhos, a sua esposa? Dizendo, você é isso, você é aquilo, você é um burro, você é um idiota, você é uma anta, você é uma baleia, né? Tudo isso são coisas, palavras, onde Jesus disse que nós não poderíamos usar. Ainda, Jesus nos deixou outros princípios que eram para nós usarmos palavras doces, que não era para nós andarmos preocupados, que era para nós mulheres sermos submissas aos nossos maridos, que nós precisamos ter paciência, né? E tantas outras coisas que você poderia também incluir nessa minha lista, não é verdade? Então, aí estão tantos princípios que Deus está falando que nós precisamos praticar. Por quê? Porque praticar a palavra de Deus é a chave para nós termos uma família inabalável. É a prática. E o que é praticar? Praticar é nos deixar modelar pelas palavras de Jesus. É agir corretamente. Praticar é deixar Cristo manifesto em nós e na nossa casa, na nossa família. Então, praticar é colocar em ação os princípios de Jesus para que nós possamos colher resultados maravilhosos. Bora praticar? Será que quando chegamos em casa, nossos filhos dizem assim, Jesus chegou? Será que você se parece com Jesus? Ou então quando as esposas falam com os esposos, né? Será que ele percebe Jesus falando com ele? Como é que você está aí, esposa? Ou ainda, quando você, homem, né, ama a sua esposa, será que ela consegue ver Cristo amando e se entregando por ela?
Como está isso aí na tua casa? Como anda o amor aí na tua casa? Vocês têm se parecido com Jesus? Vocês têm feito o que ele faz, o que ele fez? Você tem se perguntado quando tem que tomar uma decisão, o que é que Jesus faria nesse caso? Isso é uma coisa muito importante para se fazer. Quando você precisa tomar uma decisão e não tem certeza, então você pare um pouco e pense o que é que Jesus faria agora, nesse caso, e haja como ele. E se você não sabe o que ele faria, então procure saber. Leia a Bíblia, peça conselhos aos sábios. Sim. Mas nunca tome uma decisão na dúvida. Se pergunte o que Jesus faria. Isso tem feito muita diferença na minha vida e pode fazer muita diferença na tua também. Amém. Praticar a palavra de Deus demonstra nossa sabedoria. Praticar a palavra de Deus demonstra nossa inteligência também. E praticar a palavra de Deus nos mostra o quanto nós somos espertos, fazendo aquilo que Ele nos manda e não fazendo aquilo que o mundo nos oferece, nos manda fazer. Não, nós somos espertos quando fazemos aquilo que Jesus nos manda fazer. Quando nós não colocamos em prática os princípios de Jesus, a nossa família ela é transitória, ela é instável. Mas quando nós colocamos em prática aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos deixou, os princípios dele, então a nossa família se torna durável, ela se torna estável, simplesmente obedecendo os princípios de Jesus. É simples assim. Não vou falar para você que é fácil assim, mas é simples assim. Será que nós temos sido prudentes? Ou será que nós temos sido insensatos com a nossa família? Eu vou falando alguma coisa aqui, você vai pensando aí sobre a sua família agora. Nós temos seguido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as regras de Jesus? Ou talvez nós estamos ignorando algumas, ou talvez ignorando todas. Como está sendo isso aí na tua casa? Será que nós já podemos falar que nós temos uma família inabalável? Firmada sobre a rocha? Seguindo os princípios de Jesus? Ou ainda ela está muito balançada, ela é muito instável? Como está a sua família? Será que nós construímos a nossa casa sobre a rocha? Ou ainda tem muita areia aí por baixo? Está longe de ser uma casa inabalável. Como está? Meu irmão e minha irmã, uma coisa eu tenho certeza e vou falar para você agora. A família dos sonhos é possível. É possível. Desde que nós digamos sim aos princípios de Jesus. Simples assim. E a família do sonho vai se realizar na tua vida. Amém? Amém. Queria que você fechasse teus olhos aí no local que você está mesmo. E nós vamos orar por você. Sim, Deus. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essa casa, essa família, Senhor, que nos ouve nesse momento. Senhor, nós queremos pedir, Deus, que eles possam, Senhor, pegar essa dica de Jesus para eles nesse momento, Pai. Que eles entendam a importância que há em praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Pai, que eles entendam, Senhor, que quando praticamos, a nossa casa se torna inabalável, a nossa casa se torna firme, e vêm as tempestades, e vêm as enchentes, e vêm os ventos fortes, e ela continua em pé. Senhor, nos ajuda. Nós queremos pedir que o Senhor nos mostre se a nossa casa está sobre a areia ou sobre a rocha. Senhor, que o Teu Espírito Santo toque agora dentro desses lares e possa mostrar, Senhor, a cada um em qual fundamento a casa deles está alicerçada, se sobre a rocha ou sobre a areia. Senhor, e se por acaso a casa deles estiverem sobre a areia, os ajude, Senhor, a mudar isso, que eles possam se arrepender das
das vezes que não obedeceram os seus princípios, das vezes, Pai, que seguiram tantas regras, tantas outras pessoas falaram sobre regras para eles e eles as usaram, e as tuas regras, os teus princípios, princípios de vida, eles não usaram. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós ignoramos os seus princípios, pelas vezes que ignoramos, Senhor, seguir aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Senhor, nós desejamos sim uma família dos sonhos que vão viver felizes para sempre. E isso não é frase, Senhor, de romance e nem de fantasia. Isso é real, isso é frase do teu reino, Senhor, porque quando nós obedecemos, Senhor, os teus princípios, quando nós praticamos a tua palavra, Senhor, nós permaneceremos firmes até o fim, até que a morte nos separe, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essas casas e os ajuda nas tempestades da vida, para que eles permaneçam firmes e inabaláveis, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe e até mais.